Olá pessoal, tudo bem com vocês? Quarta-feira, mais um podcast de dose diária de emagrecimento. Eu sou Felipe Neri, sou farmacêutico clínico, acadêmico de farmácia e todos os dias eu estudo sobre o processo de emagrecimento e decidi criar esse podcast para justamente ajudar vocês a compreender esse processo. Tanto você que é profissional de saúde, mas você que é paciente e que quer compreender como é que vai fazer para o seu corpo emagrecer. Essa semana a gente falou sobre como você escolher uma dieta, especificamente na segunda-feira. Foi o podcast número 07. Então se você não escutou, volta um pouco, escuta sobre a questão da dieta, mas hoje a gente vai falar sobre atividade física. Você pode se perguntar, Felipe, eu entendi que a melhor dieta a ser feita é aquela que a gente consegue fazer. E a atividade física? Como é que eu escolho uma atividade física? Imagina que eu sou uma pessoa sedentária, e que tive uma consulta com o Felipe, e Felipe disse, a partir de agora você vai ter que fazer uma mudança de estilo de vida, vai praticar atividade. Mas qual atividade? E da mesma forma que eu respondi a questão da dieta, eu respondo também a questão da atividade física, só que eu abro alguns parênteses. De resposta de via de regra, a atividade física melhor para você emagrecer é aquela que você faz, assim como eu disse lá com a melhor dieta. Só que existem uns adendos para que a gente entenda de fato, até falando um pouco sobre bioquímica, falando sobre de fato o exercício, a gente compreenda qual é o melhor para o nosso momento. Se a gente perguntar o que é atividade física, é de fato a gente fazer com que o nosso corpo se mexa além daquilo que é necessário. Porque imagina, se você acorda e fica deitado na cama só comendo, o seu corpo não vai gastar atividade física. Agora, se você decide fazer uma corrida, você decide fazer uma caminhada, você decide ir para a academia, você decide jogar um futebol, você decide dançar, o seu corpo ele vai se movimentar muito mais do que ele precisa. Isso vai fazer um gasto energético. Só que alguns exercícios gastam mais energia do que outros, né? Então, num processo de emagrecimento, a gente precisa, primeiro, antes de tudo, compreender qual é o nível de sedentarismo que você tem. Se você diz, Felipe, eu nunca pratiquei atividade física, desde que eu era adolescente, nunca gostei de nada. Então a gente precisa introduzir algumas modalidades que você vá se habituando. Eu não vou chegar num paciente desse e vou dizer, vá lá para a academia e morra lá dentro da academia, faça não sei quantas séries e só saia de lá acabado. Por quê? É um paciente com obesidade, com inflamação, e a gente sabe que inflamação dói, né, gera dor, e quando ele vai para um exercício que ele sente mais dor, ele vai desistir. Então a gente precisa introduzir aos poucos. Agora existe aquele outro paciente que diz, eu estou sedentário hoje, mas eu já tive uma vida de esportes, né? Eu gosto de academia, por exemplo, mas hoje eu estou sedentário. Então que tal voltar? Já que você tem aquela memória muscular, aquela memória afetiva, você pode voltar e às vezes dá certo. Então, o primeiro ponto é entender o nível de sedentarismo da pessoa. O segundo ponto é entender também a afetividade. Não adianta você encaminhar um paciente e dizer para ele, olha, esse exercício é o melhor para você no momento, se o paciente não gostar. Você tem duas situações. Ou você vai introduzindo aos poucos para que ele comece a gostar, ou então, de fato, escolha outro exercício para que ele tenha afetividade por esse exercício. Sem afetividade, a maioria das pessoas falham. E aí existem pessoas que são focadas na academia e dizem o seguinte, mas você tem que fazer mesmo sem gostar. Certo, você consegue fazer sem gostar, porque você já está focado, você já vive uma vida de academia. Mas uma pessoa que vai iniciar, que está com a dopamina lá embaixo, essa pessoa não faz as coisas só por obrigação, porque tem que ser feito. Às vezes eu uso essa frase no Instagram, né? Fazendo o que tem que ser feito, fazendo o que só eu posso fazer. Só que uma pessoa que está com obesidade, que está com os níveis de dopamina lá embaixo para fazer atividade física, essa pessoa não faz o que tem que ser feito. Entende? Então a gente precisa compreender o estágio dessa pessoa. Mas falando sobre atividade física, basicamente a gente vai ter dois tipos, né? Eu estudo um pouco a área da educação física, não sou profissional e também nem quero trazer aqui opiniões sobre o mundo da educação física, mas eu preciso mostrar para vocês que a gente tem dois tipos de atividade, né? Aquela atividade que tem um caráter mais aeróbico, né, o famoso cardio, e a gente tem aquela atividade mais resistida, ou seja, aquela que você vai ter que fazer mais força para conseguir realizar. Então, o que é que acontece? Numa atividade aeróbica, a gente de fato tem uma melhora do sistema cardiorrespiratório. Então a gente tem um aumento do volume de oxigênio, a gente tem um aumento do metabolismo energético ali do oxigênio, do EPOC,
que a gente vai falar nos próximos dias, a gente tem de fato uma melhora significativa até no próprio sistema cardiovascular. Quando a gente fala de sistema resistido, exercício resistido, a gente está falando ali de um trabalho nas células musculares para que se gere uma hipertrofia de acordo com um excesso de peso. Ou seja, não é apenas com o peso corporal, você está colocando uma sobrecarga para que você tenha um trabalho naquela musculatura. E esse trabalho na musculatura libera diversos fatores bioquímicos na sua corrente sanguínea que são anti-inflamatórios, que são analgésicos. Quando eu digo analgésicos, você pode tomar, Felipe, mas quando eu trabalho na musculatura eu sinto dor, certo? Mas logo depois você vai sentir grandes benefícios em dores articulares, por exemplo. Eu tenho dor no joelho. Procura a musculação para ver se você depois não consegue recuperar essa dor. Eu tenho dor nas costas, dor na lombar. Começa a fazer uma musculação para tu ver se isso não melhora. Procura um bom profissional que te faça os exercícios corretos. Então, veja, para a gente finalizar, a gente precisa compreender que a atividade física é primordial. Algumas no seu dia a dia talvez não se encaixem, então você precisa procurar aquela que você tem afetividade, aquela que você vai conseguir fazer e principalmente aquela que, de acordo com o seu momento, vai ser mais indicado. E isso se você já tiver adaptado, já tiver com afetividade, o profissional de educação física vai te ajudar da maneira mais correta. Ele vai dizer, olha, está na hora da gente focar na hipertrofia muscular. Então a gente de fato tem que trabalhar a musculatura, porque se a gente só fizer cardio, você nem vai perder tantas calorias. E outra situação, uma pessoa obesa que só perde gordura e não ganha massa muscular, essa pessoa tende a ficar mais flácida, tende a depois ter um processo mais dolorido porque falta músculos. O ser humano, quando está num processo de emagrecimento, precisa trabalhar a sua musculatura com exercícios também de sobrecarga para justamente desenvolver a musculatura que está vindo por baixo dessa camada adiposa para te dar melhor sustentação, para acelerar o seu processo de emagrecimento e para liberar diversos fatores bioquímicos que lhe dão mais saúde. Então, a atividade física é primordial. Espero que você tenha gostado desse podcast de hoje. Já se inscreve nas minhas redes sociais, se inscreve nos canais oficiais e eu te aguardo amanhã para a gente conversar mais sobre o processo de emagrecimento.